Perdoa, Sinhá, já disse que hoje eu não fujo, meu peito tá em luto. Se não é pelo amor, é pela dor, e dor eu já acumulo. Voz-me se há de me perdoar e até pro teu Deus eu vou rezar. Que nunca falte pão em fartura pra mesa da minha Sinhá. Sinhá, por que eu vejo os meus morrendo todo dia? Olha aí, essa aqui é a Cíntia Santos, a Kimani, vencedora do Slam BR 2019. A gente começou dessa maneira já para dar aquele impacto, né? Para mostrar aqui a força, o poder desta menina, né? Da Kimani, que ganhou e tá indo para a França, né? No campeonato aí mundial, Isso. Copa do Mundo, é Copa isso? do Mundo. Copa Da do modalidade, que legal, hein? Da modalidade de poesia falada. Ah, mas olha aí a emoção, hein? Fala pra Muito. gente, como é que tá, como é que são os preparativos pra França? Então, preciso tirar o passaporte, né? Não Primeiro. tirou ainda? Ainda não. Ah, meu Deus do céu. Corre Vou tirar o lá. passaporte, já tô dando uma olhadinha no básico de francês, tô revendo minhas poesias, tô tendo muito apoio da galera. E aí a gente vai de bondinho pra França. Muito bem, mas fala dessa poesia vencedora. Eu sei que a Naama Nunes fez reportagem com você, a gente colocou aqui. Eu queria que você falasse inicialmente dessa poesia falada, né? Isso. Que venceu, né? A gente já teve um exemplo, né, inicial, mas conta pra gente como é que foi a elaboração. Na verdade, eu pensei muito como seria se os nossos antepassados tivessem voz, sabe? Como que seria se uma mulher que foi escrava chegasse e falasse pra Sinhá, como seria esse discurso? Como se daria essa narrativa? Então, é essa resposta, sabe? Esses questionamentos que talvez os nossos antepassados fariam, mas a gente até hoje ainda faz. Então, por que tanta gente morre? Por que a galera que morre é um povo preto? Por que a gente tem isso em comum e isso é tão naturalizado nesse sistema que a gente vive? Isso não é comum e não é certo. Então eu tô aqui e vários outros poetas do Islã para poder falar que a gente tem muita coisa para fazer ainda por esse país, né? E a gente não vai escalar. Exato. Na tua família, você tem, por exemplo, vovó, não sei se você chegou a conviver, né, com eles, se tem, enfim, e o que eles te passaram também? E qual que é a... Eles me passaram, na verdade é muito esse... A gente aprendeu um amor pela nossa raiz, sabe? Pela nossa ancestralidade. Não ter vergonha de ser negro. Nunca ter vergonha, nunca baixar a cabeça. Foi isso que eles me passaram. Que onde quer que a gente fosse, a gente teria sempre aquele discurso de ter que ser 2 vezes melhor, o que é muito doloroso pra gente, mas é muito real. Porque a gente o tempo todo é provado. E tem que provar que a gente é bom, e tem que provar 2 vezes por ser mulher, por ser uma mulher negra. Então, o que eles me passaram é que a gente não é inferior. Não somos inferiores, nós descendemos de reis e rainhas. A gente esqueceu, fizeram a gente esquecer disso. Mas esse é o nosso discurso que a gente tem que lembrar o tempo todo. Porque tem uma galera ainda que não se entendeu nesse processo e acha que tem que servir de capacho para os outros, sabe? Porque é a mão de obra desse sistema todo, né? Isso é muito importante, né? A gente saber exatamente que é o nosso espaço, né? Sim. O meu, é o seu, de todas as pretas, de todos os pretos, de todos os negros que moram distante dos grandes centros. E isso que ela fala, Marilu, da gente ter que provar a todo momento que a gente é bom, que a gente é capaz. E é muito bacana a gente ver esses movimentos de rua surgindo, que estão trazendo, né, essas pessoas distantes para o centro, né, trazendo essa discussão para o centro, para os grandes centros da cidade, chamando a atenção, fazendo mesmo essa reflexão. E eu queria que você falasse sobre isso, porque o Islã, na verdade, cada vez mais agora mulheres e mulheres negras, pretas estão participando disso. E dominando. É muito legal, a gente sai daquele cenário de invisibilidade, né? E vai ali levar as nossas mensagens, os anseios, os nossos anseios, tudo aquilo que aflige muito o nosso cotidiano, né, Kimani? O Islã, ele faz muito esse movimento, assim, de você sair da sua periferia de onde você mora para ir para o lugar onde acontece. Mas principalmente que a gente tem um entendimento que a gente tem que levar todas essas reflexões também para nossa quebrada. Então eu saí do Grajaú, e não é porque eu estou no centro me apresentando, que eu estou na Paulista, né, nos grandes polos aqui de São Paulo, que eu vou me esquecer de onde eu vim e principalmente esquecer dos meus. A gente tem esse discurso de olhar ainda para a nossa comunidade, né? O Marechal fala isso, quer ser o melhor, vai ser o melhor para sua comunidade. Então, se a gente chegar no centro e se vislumbrar com tudo isso, a gente não entendeu nada desse processo. O esquema é a gente ocupar os espaços do centro, que são espaços que são extremamente distantes, né, geograficamente, para a gente conseguir habitar, mas também voltar para o nosso e trazer uma coisa diferente para a nossa comunidade, um pensamento diferente, sabe? Também é muito difícil a gente, entre aspas, militar dentro da nossa família, militar com os nossos, né? Porque isso é muito difícil, tanto para uma galera mais velha que a gente está falando, para uma galera que nem sempre tem esse conhecimento da literatura. Então a gente tem essa possibilidade, né?
A nossa geração é uma possibilidade da informação, a gente tem tudo na mão. Então também é muito difícil a gente voltar com esse discurso e tentar esse processo de reflexão também para os nossos. Mas é isso que a gente tem feito, né? Mas, Ikmani, esse vir, né, da periferia para cá, ok? Agora, tem gente, muita gente também do centro que está indo para a periferia, né? Para poder ver o Islã, para compartilhar. Então, esse movimento contrário também é muito interessante, né? Muito, porque é exatamente esse processo de descentralização. Então, eles entendem que na quebrada acontece muita coisa, mas é exatamente a gente entender que quem é esse pessoal do centro, quem está trabalhando no centro? Essa galera da quebrada que passa 2, 3 horas de trajeto para conseguir chegar no centro e ter um trabalho. E aí a quebrada está se fortalecendo nesse sentido do empreendedorismo mesmo da quebrada. Então a galera que está lá, a Dona Maria, que faz as coisas lá, a galera que compra um do outro, o brechó da quebrada. Então a gente também está fortalecendo isso. E que a galera do centro entenda que existe algo para além do centro. A gente existe e produz há muito tempo. Sabe? E produz com qualidade. E produz com qualidade. E é essa galera que produz qualidade que está vendendo, às vezes, o trabalho, a mão de obra barata para conseguir ter um trabalho. Então, a gente está tendo essa consciência. Então, por exemplo, lá no Grajaú, tem a galera que faz jornalismo no Grajaú, tem a galera que mexe com agricultura, com alimentação. Então, a gente entende que a gente não precisa necessariamente sair para poder produzir. A gente produz dentro do nosso meio, né, do nosso coletivo. Então, e isso também é um convite para a galera, para imaginar que tem uma galera que existe aí, mesmo não tendo dentro dessa desse entendimento de centro. Existe uma galera periférica que faz, que escreve, que produz. Isso é muito bonito de ver, porque a gente está vivendo e existindo, sabe? Agora, a sua poesia, inclusive a vencedora, né, aqui no Brasil, ela faz um questionamento: por que meu povo morre todos os dias, né? E a gente tem visto, recentemente assistimos o que aconteceu em Paraisópolis, né? O baile funk ali, sendo jovens morrendo por puro racismo mesmo, por o Estado violentando e matando. E quantos outros casos, o Lucas recentemente de Santo André, desaparecido, o Estado aí mesmo nessa necropolítica, né? E como é que você vê esse cenário atual que a gente está vivendo? Como que você vê essa máquina do Estado de matar e ceifar tantas vidas jovens negras aí se perdendo por conta disso? Eu acho que eles só estão, talvez, reformulando a maneira de fazer isso, mas isso sempre foi feito, né? E aí eu acho que hoje uma das coisas que a gente, enquanto povo preto, tem ao nosso favor é com certeza essa questão da informação. Então, antes as coisas aconteciam e isso não chegava para a população, né? Mas hoje a gente está com o celular na mão. Hoje a gente tem esse poder, a gente tem esse conhecimento. Isso chega. Então, se acontece alguma coisa em Paraisópolis, 1 hora depois a gente está sabendo e 2 horas depois já está acontecendo uma manifestação. Então, eu imagino que apesar de estar acontecendo isso e esse desmonte em todas as áreas, né? A área da educação, a área social, saúde... Estão nos matando de todos os meios, né? De todos os jeitos, em todas as áreas que eles podem, eles estão nos enfraquecendo. Então, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é se reunir num Islã. Então, num sarau, num samba, sabe? Então, essa é a nossa maneira que a gente tem de encontrar os nossos, se fortalecer, sabe? Porque eles fazem isso o tempo todo. Quando a gente fala de psicologia na quebrada, isso não é coisa de rico e nunca deveria ter sido uma coisa de rico e uma coisa para só quem tem poder, sabe, ter esse acesso. É o mínimo que a gente precisa, ter o mínimo de saúde mental. E é difícil você falar de saúde mental para alguém que tem até dificuldade de escrever o próprio nome. Mas a gente está trazendo esse tipo de reflexão, sabe? Então, é exatamente nesse meio que a gente tem do Islã que a gente fala sobre tudo isso. A gente traz consciência, sabe? Eu mesma comecei, depois do Islã, a ter consciência de várias coisas que eu não entendia. Esse processo, por exemplo, de ser mulher, eu não entendia o que era isso. Ser uma mulher negra e não retinta. Eu também não entendia isso. Eu sempre me coloquei no lugar de morena e estava tudo certo. Me colocavam como morena, eu era morena bem bonitinha e tá tudo bem. E aí você entende todos os processos que a gente vive, sabe? Então, essa força do Islã, essa força da literatura marginal traz esse conhecimento, sabe? Você pode não parar para ler um livro. Enfim, você pode não ler Vygotsky, Leminski, Freud, coisa do tipo. Mas ele tá entendendo aquela rima que tem uma gíria.
E aí a gente já ganhou. A gente Nossa, ganhou, entendeu? arrepiei. Não, que mania. E aí, falando, né, da questão da cultura, da arte, né, não é à toa que é aí um setor que está sendo perseguido pelo presidente Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro, né? Sim. Então, assim como os jornalistas, né? Sim. Enfim, a comunicação, cultura, educação são alvos, né? São. Sem dúvida alguma. E como enfrentar, né, este momento que o Brasil está atravessando de extremo retrocesso e que ocorre, como você falou, eu vou dizer a palavra, genocídio mesmo, né, da população negra nas diversas áreas, né? A gente vê pessoas que precisam de atendimento público, né? Então, se a pessoa não tem o convênio, ela vai para o SUS, obviamente, né? E chega no SUS, a gente sabe que é muito importante, que é um sistema exemplar no mundo, porém, está extremamente precário, extremamente deficiente e a pessoa morre, sim, sem precisar morrer. Não era a hora. Ah, chegou a hora. Não chegou. Eu sempre falo Esperando, assim, né? não é verdade? Esperando. E a educação, mesma coisa, e assim, enfim, tá assim, faça você mesmo e você que pague pela segurança, você que pague pela saúde, você que pague pela educação. Como enfrentar isso nesse momento tão terrível da história do Brasil, hein? Ai, que pergunta, hein? Eu fico pensando em algumas possibilidades, assim. Eu acho que eu acho que quando a gente começa a ter essa noção de coletivo, de comunidade, as coisas ficam um pouco menos pesadas, assim. Então, a partir do momento que eu entendo que isso está acontecendo, mas não é só com a minha vizinha, e que não é um problema só dela, mas também é um problema meu, a partir do momento que eu entendo que uma menina de 15 anos, sabe, tá sofrendo porque ela tem uma gravidez precoce e o problema não é só com ela. Ela também poderia ser uma Cíntia da vida, uma Kimani da vida. Então, acho que a partir do momento que a gente sai desse nosso lugar, sabe, e se coloca no lugar do outro, entende essa empatia, entende essa... e tem noção, sabe? É só você olhar pro lado, você vê que as coisas acontecem. Então, eu acho que as coisas que a gente começa a se fortalecer um pouco mais, porque a gente protege a si mesmo, mas também começa a proteger o outro de algum jeito. Começa a se informar, mas também informar o outro. Então eu fico entendendo, eu sempre entendo que esse processo não tem que ser isolado, sabe? Não sou só eu que estou sendo prejudicada. Sou eu, os professores da rede pública, sabe? As enfermeiras. É todo esse movimento. Então, quando a gente se une, a gente fica muito mais forte. E eu acho que esse entendimento de coletivo é o que vai fazer a gente continuar juntos, sabe? Não só juntos, mas a gente se fortalecer. Porque eu não tô sozinha. Sou eu, mas também é uma outra mana de outra área, sabe? Eu vim aqui não sendo da área de jornalismo para poder conversar com vocês e ter essa possibilidade. Então, eu acho que a gente entende essa noção de coletivo, que é o que nos foi tirado, né? E a gente, quanto povo africano, a gente sempre viveu em bando, em coletivo. E quando você tira um, você enfraquece. Então, eu acho que talvez esse entendimento que seja uma das maneiras que a gente tem para conseguir sobreviver a tudo isso, né? Agora, essa conscientização, ela vai, no ano que vem, além do Brasil, né? Ela sai aqui do nosso país e vai levar essa mensagem lá para a Europa. Tá indo para a França. Qual que é a sua expectativa disso? O que você tem pensado? O que você está pensando aí para essa batalha lá na França? Olha, eu acho que o que eu mais estou preocupada não é tanto com os franceses me entender ou com os gringos e coisa do tipo. Mas eu quero muito que seja uma passagem bonita lá e que as pessoas daqui consigam ver que eles podem ir para lá. Ir para onde eles quiserem. Se eu for lembrar da minha infância, na minha escola, na verdade, quando eu estava no ensino médio, meu professor falou que o meu sonho era ser publicitária. E ele falou que ele nunca viu uma publicitária negra e que dificilmente eu seria. E aquilo acabou com o meu sonho de ser publicitária, né? E aí, enfim, depois fui para outras áreas e tudo, acabei me encontrando, não era isso. Mas a partir do momento que uma Kimani, uma Luz Ribeiro, uma Bel Puan, uma Pieta, que são todas essas últimas mulheres maravilhosas que foram para lá nos representar, elas cruzam a fronteira, a gente entende que a gente também pode. E aí, ano que vem, vai ter um slam interescolar com uma molecada que vai estar louca para ir para a França. Ou não, ou só para mostrar para os pais que eles podem fazer alguma coisa além de uma profissão, sabe, esperada, como médico, coisa do tipo. Então, eu acho que a minha maior expectativa é de voltar para lá exatamente levantando essa bandeira de que eu sou uma das mulheres pretas que foi para lá e não serei a última. Opa! Entende? Entendo. Então, vão ter outras mulheres que vão vir, outros caras Poderosa. também, corpos trans também. Eu acho Sim, importante a gente claro. falar, eu não sou...
eu não sou trans, não tô nesse lugar, mas tem uma galera, esse Muito movimento forte. LGBT muito Sim. forte que tá, sabe, conseguindo fazer isso por meio do Islã. A gente tem o Islã Marginalia, que é uma galera trans, uma galera não binária, enfim, corpos dissidentes que estão aí para fazer poesia. Então, eu acho que é isso que eu quero trazer, sabe? A minha expectativa é essa, para voltar e mostrar pra galera, mano, vocês também podem, vai lá ano que vem. E não só depender do Islã também para poder fazer essa transição, sabe? Tem várias outras pessoas incríveis, militantes, negras, que estão à frente, estão indo para espaços e lugares, sabe? Que maravilha. Mas o conteúdo da poesia falada, você pretende retratar lá os riscos que a gente está correndo no Brasil com a democracia, as violações aos Sim, direitos de humanos? direitos humanos. Eu acho que é exatamente isso. É nesse lugar que eu quero falar, mas eu vou escrever coisas novas também, porque é um outro público, quero ser um pouquinho mais estratégica, sabe? Eu quero acompanhar tudo. Olha só, Naama já fica aí escalada, hein, É Naama? isso, eu vou Pra te seguir contando. aqui, Mani. Pode ir pra França também, a Naama? Pode, ir pra... vamos passear um pouquinho, amor. Vamos comer petit gâteau, oui, oui. A Marilu, ela estava falando aqui da desmotivação que ela teve quando ela O professor, falou, né, o professor disse da publicidade. E agora trazendo um pouquinho aqui também para o âmbito pessoal da minha vida, eu também tive isso quando decidi fazer jornalismo. E é complicado porque sempre ficam colocando a gente nesse subpapel, né? Tipo, quando que você vai conseguir, como jornalista, chegar à frente de uma bancada, avançar? E por muitos anos também, eu também, trazendo mesmo para um relato aqui pessoal, rapidinho, eu também sempre me vi nesse lugar de, tudo bem, eu vou para o jornalismo, mas então eu tenho que estar atrás das câmeras, eu tenho que estar no texto, na frente do computador, né? Ali naquele papel mais recolhido, porque essa pressão e esse racismo institucional que a gente precisa falar, né, que a gente precisa retratar, que a gente precisa trazer, porque grande parte dos problemas grande parte não, que afeta diretamente a vida da população negra é isso, é esse racismo, né, que a gente sofre. Queria que você falasse um pouquinho disso. Mas antes de você falar, ela não vai falar, mas falo eu, que ela tá realmente despontando, né, na reportagem. Ela fez a reportagem com a Preta exclusiva, né, quando ela estava presa. Depois você pega no YouTube, que eu já vi que você não viu. Não vi. E enfim, e existe, né, todo o reconhecimento aqui nosso, né, do trabalho dela, e por isso também ela está aqui comigo na bancada, enfim, compartilhando uma outra forma de fazer o jornalismo, né? Mas tem aí na reportagem uma pessoa brilhante. Mas é isso. Agora conclua, porque ela não ia falar, falou eu. Ela é muito gentil. Eu acho que é exatamente isso. E é muito difícil também pra gente, né? A partir do momento que a gente tem esse lugar, também é difícil se reconhecer assim. Porque a gente começou a Batalha do Islã, acho que foi na quarta ou na quinta-feira, né? Quando foi no sábado, eu realmente estava muito descrente daquilo, sabe? Eu tava realmente, sabe aquela, como é que chama? A síndrome do impostor. Eu tava realmente sentindo no meu coração que, tipo, mano, eu tô fazendo o que aqui? Tem gente muito foda e eu não sou tão boa assim. E eu realmente tava acreditando isso e até o final eu não acreditei tanto em mim. E se eu te falar que esse processo ainda é um processo. Então eu não vou dizer que hoje eu me sinto totalmente, que eu me sinto realmente plena pela instituição aí, a melhor poeta do Brasil e tudo. Não me sinto ainda assim, porque é um processo. Então, nem todos os dias eu me sinto bonita, nem todos os dias eu consigo olhar no espelho e ter orgulho de quem eu sou, mas é um processo que a gente passa. Então, você está aqui numa bancada como essa, eu estar aqui, sabe, eu indo pra França, são processos de cura que a gente passa, sabe? Que isso, eu entendo isso como algo contínuo, né? Porque não é só o outro desconstruindo, a gente também tem que se desconstruir e se permitir estar nesse espaço. E quantas vezes eu pensei que eu não era merecedora de estar aqui, né? E estamos. Quantas Kimanes, quantas Naamas, quantas merecem demais estar aqui na Rádio Brasil. E a gente fala, né, Rádio Brasil Atual, TVT, e é uma mídia que é alternativa, não é isso? Diante do grande complexo, né, midiático brasileiro, você que queria ser publicitária, mas veja bem, e a gente faz exatamente aqui o nosso slogan é as notícias que os outros não dão e as músicas que as outras não tocam, porque a gente toca basicamente a música brasileira. Música brasileira. Né?
E a importância, né, falando do local que a gente está, da mídia, né, brasileira em relação ao Islã. A gente está vendo, inclusive, o Islã até em novela da Globo já, né? Quer dizer, furou, não é isso? Furou a bolha aí, né? E como é que você vê? Deveria até dar mais espaço ou mais espaço para a periferia, quando põe a periferia na televisão de uma outra forma? Tem um caminho muito longo ainda. Eu acho que ainda tem um caminho longo, né? Porque quando a gente se vê sempre nesse lugar de quebrada, né? A gente não passa disso, sabe? E isso às vezes incomoda bastante a gente do movimento, porque é só nesse lugar de estereótipo, né? Só nessa figura da quebrada, é só isso que a gente representa. Então, vou dar um exemplo. Esse ano eu fiz a música, né, de uma série aí que rolou na mídia, e é uma série branca, britânica, né, majoritariamente branca, e enfim, quando fizeram a proposta para fazer a poesia, eu achei que eu não conseguiria escrever sobre, mas era sobre mulheres ainda. E eu fiquei realmente depois refletindo sobre isso. Será que eu quero sempre ser chamada para fazer comerciais ou coisas só com relação ao novembro, por exemplo? Porque é só no novembro que tem o mês da consciência negra. Então, será que a gente só quer ser visto na televisão como aquele estereótipo da quebrada? Aquela menina de quebrada que foi... Não tem outros papéis, assim? A gente não é mais do que isso, assim? Então, a gente ocupa esses espaços, mas ainda assim, sempre me parece que tem ainda uma demarcação, sabe? Seu rosto tá ali, mas ainda é dentro desse papel esperado. Então isso me preocupa e ao mesmo tempo eu acho que é uma reflexão, sabe? A gente quer estar em outros espaços também. Quem é atriz consegue fazer qualquer papel. Ela não precisa fazer necessariamente ou majoritariamente um papel negro. Sempre esse contexto de escravidão. Sempre esse contexto de quebrada. A gente é para além disso, sabe? Nós mulheres negras não nos rotulamos, né? A gente é uma infinidade. Então eu fico sempre pensando isso. Sempre o cara negro é sempre o cara negro da quebrada. Às vezes ele se relaciona com uma mulher branca e ele é visto. Ou é aquele negro que saiu da cadeia. Então sempre nesse lugar. Então acho que a gente tem que, sabe, é para além disso, né? No Islã a gente faz isso. A gente escreve sobre amor também. A gente não escreve só sobre ser quebrado, sobre as nossas dores. Também tem amor na quebrada. Tem outras coisas, sabe? As pessoas escrevem sobre depressão, as pessoas escrevem sobre a vida, sobre a possibilidade de amar, de encontrar em si um amor que nunca conheceu. Então a gente está muito para além disso. E eu fico às vezes bastante preocupada e não acho que a gente ainda ocupou todos os espaços e nem acho que esses espaços da mídia têm dado devidamente a proporção que a gente é muito maior do que isso, muito maior, entende? Entendo. Agora, por exemplo, toda essa tua posição, né, firme e forte, né, que a gente sente em relação aos direitos, defesa dos direitos, você acredita que as pessoas, né, enfim, aí a gente coloca todos, né, todos que moram na periferia, independentemente de raça, enfim, elas estão tendo a noção exata do que está acontecendo no Brasil, assim, porque a mídia não está falando toda a verdade, não está falando. Não. Então a pessoa parece que, enfim, votou no Bolsonaro, o Bolsonaro ganhou. O que você sente? Como é que se coloca a informação para essas pessoas? Se você sente ainda que tem falta de conscientização mesmo do que está acontecendo hoje no Brasil? Eu acho que sim, principalmente se eu for pensar a galera mais velha mesmo, né? A galera que os pais, as mães, os tios, as tias ainda tem um pensamento muito conservador e retrógrado mesmo, né? Então eu trabalhava lá no Vargem Grande, na Zona Sul, né? Depois de Parelheiros. E uma das maiores dificuldades que eu tinha era conseguir conversar com os pais sobre a filha ser gay, sobre o filho, né, ser não binário. Mas o que é isso, ser não binário? Mas ele tá dentro do armário? Então, assim, eu realmente acho que para essa galera mais velha, ou a informação não chega, ou a informação que chega, essa informação em partes. E realmente eu acho que é ainda essa galera que acredita que o Bolsonaro pode mudar o país e que pessoas como o Bolsonaro vão ser um mito e vão fazer algo diferente. É impressionante, né? É impressionante. E assustador. Assustador. Então eu fico pensando muito nessa galera mais jovem, que é essa galera que já tá começando a entender, que tá gritando Bolsonaro não, e tá entendendo o que significa, o porquê Bolsonaro não, sabe? Tem as informações. Tem as informações. Então, por mais que às vezes é uma informação de Google, de YouTube, mas tá chegando
pra molecada a molecada sabe o que tá acontecendo. Muito por conta também, porque essa molecada, como você está mencionando, ela vê ali o seu amigo perdendo a vida, ela vê o seu amigo com dificuldade. A gente está voltando a ter dificuldade de se locomover, uma passagem de ônibus para você estudar, para você ir visitar um amigo. Então, ela está sentindo na pele mesmo, né? Na pele, o que é isso. Que... Nas escolas, então, o que a gente pode... é um termômetro, sabe? O que a galera passa na escola e o que eles trazem para casa... Quando os pais conseguem escutar, porque a rotina, né, o trabalho, enfim. Mas esse desmerecimento que vários professores passam para os alunos, né? Que eles não vão ser muita coisa, que eles, né, não têm muita perspectiva. Então, será que o problema está realmente nos professores, nessa formação? Porque a gente também tem uma questão de trabalho, uma questão de, né, que eles estão desmotivados. Uma precariedade. Uma precariedade. Né? Então, você vê que são todos os setores, né? Mas eu não sei, eu acho que realmente o nosso futuro aí tá na mão desses jovens, assim. E dessa galera que tá com o celular na mão atualizado e vendo que o goleiro que bateu na esposa não é mais normal, sabe? Porque a galera mais velha ainda vai falar que, ela fez alguma coisa, mas a galera nova vai entender que homem não pode mais bater em mulher. Então, são esses pequenos avanços que a gente está tendo que eu acho que é o que vai impulsionar a gente, né? Para algo melhor. E com essa, justamente enfim, essa atitude aí para cima, a gente termina aqui a nossa conversa. Viu, Kimani? A gente tá chegando no final. Foi um prazer falar com você. Prazer também, viu? Maravilhosa. A Naama vai ficar aí ligada no que você tá fazendo. Vai comigo pra França. Vai com você pra França. A gente libera o passe. Show. Eu agradeço muito o convite, viu? Muito obrigada. Obrigada aí por todos os ouvintes. Estamos aí, então, com a poesia marginal. Depois a gente vê aqui as mensagens que certamente deverão ter e a gente te manda, Fechou, viu? Tá bom? Muito obrigada. A gente encerra, então, aqui o bate-papo com a Cíntia Santos, ela que é Kimani, vencedora do Slam BR 2019, que, ó, tá voando pra França.